perto da terra do sal, Mossoró. Isso aí não tem no mapa não. O César Lourenço, um abraço, Cezinha. Cezinha está aqui conosco. Arrasta para cima aí para mim. Acabou? Acabou? Verônica, estou sim, está com os pais, né? Senhor abençoe, querido. Espera aí, André Rodrigues, um abraço para o Ramon, para o Ruberley e para toda a igreja, glória a Deus. André Rodrigues, o Senhor abençoe. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Amanhã nós temos o culto aqui pela manhã, às 9h30 e às 17 horas, vai ser demais, e eu tenho certeza que essa noite Deus vai falar ao seu coração. Abra comigo no livro de Juízes, capítulo 16, verso 5, fazendo um favor. E se você tiver uma caneta, um papel, pegue aí sua caneta, um papel, anote. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração nessa noite. Vai ser uma palavra que vai mexer comigo, vai mexer com você. Paulo Júnior e a Raquel, a Lara e a Laís. Ô Raquel, um abraço aí para as meninas, ó, acabei de ver aqui agora, ó, a Raquel falou assim que ainda vai ser pastora só para me ignorar, porque dizer que toda vez eu esqueço o nome dela, mas ela só escreve já no final, aí não tem jeito, né? Raquel, manda um abraço aí para as meninas, fazendo um favor. Livro de Juízes, querido, abra aí comigo no versículo 5, Juízes, capítulo, todo mundo achou? Você que está em casa, vamos lá, queridos. A palavra de Deus, Juízes capítulo 5, diz assim: Então os príncipes dos filisteus subiram a ele e lhe disseram: Persuade e vê em que consiste a sua grande força. Diga assim comigo: em que consiste a sua grande força? Está muito ruim. Vamos lá de novo. Fala assim: então, olha, em que consiste a sua grande força? Aqui vem falando de Sansão e fala assim: olha, vê o que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos, e daremos cada 1.000 a 100 ciclos de prata. Senhor, é a tua palavra. Queremos te louvar nessa noite, queremos te agradecer. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra penetra naqueles lugares aonde o homem não é capaz de chegar. A tua palavra é capaz de chegar naquele lugar onde os médicos, aonde o psicólogo, onde os psiquiatras não são capazes de chegar. Por isso, nessa hora eu quero te pedir que o Senhor adentre dentro do nosso coração, do nosso espírito nessa hora. Fale conosco, fale aquele lugar mais secreto da nossa alma. É o que eu quero te pedir nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, essa noite eu quero falar com vocês de um personagem muito interessante, de um homem chamado Sansão. O título da palavra hoje é Os Segredos com Deus. Se puder colocar aí para mim, Segredos com Deus. Todos nós, queridos, nós temos que ter segredos com Deus, aquelas coisas que você não conta para ninguém. Todos nós temos segredos, e segredos que não podem ser revelados para ninguém. Você precisa ter segredos com Deus. Você precisa aprender a ter segredos com o Senhor. Sansão, ele era um nazireu de Deus. Era um homem que teve toda a sua história. Ele foi separado para andar na presença do Senhor. E esse homem, ele tinha alguns segredos que não poderia ser revelado. Sansão, como sendo um nazireu, todo nazireu, queridos, ele não podia ter a navalha passada na cabeça, ele não podia chegar perto de cadáver, ele não podia beber nada que continha álcool, porque ele era um homem separado para o Senhor.
Mas Sansão, queridos, ele não deu valor ao chamado de Deus na vida dele. A primeira coisa que eu coloquei para mim e para você é que nós precisamos ter segredos com Deus. Eu não sei se você, quando vai dormir, ou quando você vai fazer o seu devocional, você conta aquelas coisas que ninguém sabe, mas Deus precisa saber os seus segredos. Quais são os seus segredos? Aqueles medos que ninguém conhece. Então coloca para mim o segundo slide, para fazer um favor, coloca o segundo slide. Encontre a sua força. Sabe, queridos, tem coisas que vai nos motivar a encontrar a nossa força. Pastor, que coisas são essas? Talvez um sonho. O sonho, talvez, é aquilo que te motiva a sair da cama pela manhã. Tem pessoas que têm sonhos grandes, sonhos de passar numa faculdade, sonhos de fazer um curso de medicina. Isso te motiva a levantar da cama bem cedo. Tem coisas que vai nos motivar, queridos, a levantar cedo, porque esse sonho é o combustível que vai trazer força. O que trazia força na vida de Sansão? O que te motiva a levantar todos os dias pela manhã? Talvez, querido, tem pessoas que passaram por um trauma, passou por dificuldade na vida. Eu conheço pessoas, quando na infância passou fome, passou necessidade, e essas pessoas, mediante a necessidade, elas disseram: nunca mais eu irei passar uma necessidade na minha vida. E essa motivação é que levou essas pessoas a levantar todos os dias e batalhar pela sua fé. Pessoas que foram muito pobres, passaram necessidades, e essas pessoas falaram: nunca mais eu irei passar por isso. Então, no meio da dificuldade, elas encontraram forças para lutar todos os dias da vida. Sabia? Aonde você tira força? Então, Sansão, aonde era a força de Sansão? Queridos, aonde você encontra força? Tem pessoas que têm inveja das outras pessoas, infelizmente. É uma motivação errada. E essa motivação fala assim: eu vou esfregar na cara das pessoas que eu sou capaz. Não é o tipo de motivação. Mas o que tem te motivado a levantar todos os dias? Aonde você tem encontrado forças? Aonde eu encontro forças para estar todos os dias diante da presença do Senhor? Há mais ou menos 1 ano e 6 meses, querido, nós começamos a enfrentar algo novo na nossa vida, uma pandemia. Do dia para a noite nós estávamos aqui no salão, abraçando, pulando, o salão lotado, com várias pessoas, 300 jovens, tal. E na outra semana, querido, nós estávamos aqui com apenas 10 pessoas de máscara, comunicando apenas pelos olhos. Mas o que nos levou a motivar e a continuar lutando? A lutar com algo que nós não conhecíamos. Por que nós estamos aqui até o dia de hoje? O que nos motivou a permanecer até hoje diante do Senhor? Queridos, de onde nós temos tirado força? De onde tem vindo a sua força? Coloca o outro slide para mim. Sansão, queridos, ele era pode voltar só um pouquinho para mim, volta para o próximo slide. Isso, Sansão. Hoje eu quero falar sobre Sansão, queridos. Talvez, queridos, nós temos vivido aí um tempo, né? Alguns personagens da Marvel. A gente olha o Incrível Hulk. Se eu não me engano, o Incrível Hulk foi criado quando, queridos? Alguém sabe ou não? 1969. Você ouviu na célula, né? Ouviu errado. 1969. Deixa eu ver, deixa eu conferir. 1962, desculpa, Kevin. Eu, o senhor Eltim, me enganei. 1962. Quando você olha, né?
Um dia eu falei que o Hulk, né, antes dele transformar, dele tirar aquela força dele, chamava o nome dele é Bruce Banner. Quando eu falava isso, os meninos falavam assim, não, Elton, ele não chama Bruce Banner. Eu não sei, aqui quem lembra que ele chamava Bruce Banner, o primeiro Incrível Hulk. Depois ele mudou o nome, né? A Luciana está aqui balançando a cabeça, ela é dessa época, está falando para mim também, ó. Lembra-se. Júnior. Davi. Hoje todo mundo conhece ele como? Quando você vai ver o personagem da Marvel. Como que ele chama antes de virar o Incrível Hulk? David Banner? Ou Bruce Banner? Hoje ele chama Bruce, né? Então antigamente ele é chamado de David Banner. O primeiro personagem chamava David Banner. Hoje chama Bruce Banner. Mas deixa eu te falar algo. Isso é independente. Às vezes a gente vai ver alguns personagens da Marvel que tem superpoder. São alguns personagens, mas a Bíblia mostra alguns homens como eu e você, que tiveram superpoderes na presença do Senhor. E um deles é chamado de Sansão. Sansão era um homem que tinha uma força fora do comum. Um homem que era capaz de pegar as portas ali daquela cidade dos filisteus e arrancar com a força do seu braço. Um homem que pegava o leão e rasgava na força do seu braço. A Bíblia fala que esse homem pegou 300 raposas. Deixa eu te falar algo. A raposa é um animal o quê? É um animal selvagem. Alguém aqui quer pegar uma raposa? Se você for pegar uma raposa, o que ela faz com você? Morde, arranha. Agora você pegar 300 raposas, amarrar o rabo delas e botar fogo. O famoso fogo no rabo. Uai, está na Bíblia. Se alguém aqui está gravando, mas se alguém falar alguma coisa, vai aqui, ó. A Bíblia fala que Sansão colocou fogo no rabo das raposas. E a Bíblia fala que colocou fogo na seara dos filisteus. Imagina você pegar 300 raposas, amarrar e colocar fogo no rabo. O que vai acontecer, queridos? Mas a Bíblia fala que esse homem, que uma força fora do comum, esse homem brincou de arriscar. Coloca o próximo slide para mim. O dia da angústia é um tremendo revelador da sua força. A Bíblia fala que se você se mostrar fraco no dia da adversidade, a sua força será pequena. Como você se comporta no dia da luta, no dia da angústia? Você tem tirado força onde não existe, queridos? Alguns anos atrás, eu acho que foi no ano de 1993. Eu tenho uma amiga, queridos, ali ela morava em Cascalho Rico, uma cidade em Cascalho Rico, ela morava numa fazenda. Ela estava voltando de Cascalho Rico, quem conhece essa região, logo depois que você está saindo da cidade de Cascalho Rico, é uma cidadezinha bem pequena, eu acho que 3.000 habitantes. Quando você está saindo, tem uma subida e tem uma antena. Logo ali na antena, quando ela estava saindo da cidade e o sol estava vindo ao encontro dos olhos dela, ela perdeu o controle do carro e ela caiu num despenhadeiro. Estava ela e a sobrinha dela. E o carro capotou e o carro ficou em cima do braço da sobrinha. E era um final de tarde, só estava ela e a sobrinha. Ela conseguiu levantar o carro, tirar a sobrinha debaixo do carro, subir todo aquele morro carregando a sobrinha, e ela conseguiu pedir carona. Quando os bombeiros chegaram naquele lugar, eles olharam e falaram assim, mas quem te ajudou? Ela falou assim, não, eu consegui tirar ela sozinha, eu virei o carro. Ela falou assim, os bombeiros falaram assim, precisava no mínimo de 4 homens.
para levantar esse carro. E como você conseguiu subir esse morro? Ela falou, eu subi. Ela falou assim, não tem como. Nós usamos corda, usamos escada. Mas como que você subiu? Ela falou assim, eu subi sozinha, escalando. E eles perguntaram, mas você trouxe a sua sobrinha como? Ela falou assim, eu coloquei ela do lado, no braço, eu escalei com a outra mão. Ela falou assim, eles olharam para ela e falaram assim, é impossível. Alguém te ajudou? Não tinha como. Queridos, no meio da adversidade, nós tiramos força aonde nós não temos. Talvez o personagem do Incrível Hulk foi inspirado nisso. Mediante uma circunstância de adversidade, você tira força aonde não existe. Eu estava vendo um documentário na Discovery, eu não lembro mais se era na Discovery e tal, esses canais pagos, que um guarda-roupa de 4 portas caiu em cima de uma criança, e a mãe conseguiu levantar o guarda-roupa, tirar a criança, e quando os bombeiros chegaram, eles sozinhos não conseguiam levantar aquele guarda-roupa, e perguntaram para a mãe, mas como você conseguiu tirar aquele guarda-roupa de cima daquela criança? Ela falou assim, na hora que eu vi que a minha criança, que o meu filho estava em perigo, eu levantei aquele guarda-roupa. E eles falaram, olha, precisava ir no mínimo de uns 5 homens para levantar aquele guarda-roupa. Você sozinha levantou aquele guarda-roupa? Eles olharam e falaram assim, é impossível isso acontecer. Mas de onde você tira a sua força, queridos? De onde vem a sua força? Quando você está passando por uma situação, hoje nós não estamos falando dos personagens da Marvel, nós estamos falando de um personagem como eu e você, Sansão. Mas de onde vinha a força de Sansão? De onde você tira a sua força? Coloca o próximo slide para mim, fazendo um favor. Eu quero mostrar algumas lições que o Senhor nos inspira. Quais são os nossos segredos com Deus? Que nós não podemos perder. Quais são os segredos? Queridos, de onde vem a sua força? O nosso Deus é um Deus forte. Lá no livro de Isaías, capítulo 9, diz assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte. Isaías, capítulo 40, diz, que aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, subirão como asas, como de águia. Lá no livro de Josué, capítulo 1, diz, Josué, ser forte e corajoso, porque o Senhor será contigo. No livro de Provérbios diz que, quando nós somos fortes, querido, isso traz o quê? Prosperidade na nossa vida, ser forte. Mais do que nunca, queridos, nós temos que ser forte, nós temos que ser uma geração forte. Talvez no próximo sábado, eu quero falar sobre as gerações. Existe a geração Y, a geração X. Eu quero mostrar algumas gerações. E eu quero falar sobre a geração E. A geração de João Batista. Aqueles que aprenderam. Tem a geração X, a geração Y. Eu vou mostrar quais são essas gerações. Mas existe uma geração E. A geração que vai trazer o avivamento do Senhor. Então, coloca para mim, quais são as lições? A primeira lição, a super força gera frutos, né, do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos aprender que a força de Sansão vinha o quê? Do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo afastou de Sansão, ele perdeu a força. Abra comigo no livro de Juízes, capítulo 16, verso 20. Vamos lá então. Vamos lá, galera, comigo agora. A força era fruto o quê? Da presença. Vamos lá, 16, 20. Ah, está aqui. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Sansão é um homem, queridos, olha aqui para mim, só uma coisinha. Sansão, o grande problema de Sansão, que é um homem que não aprendeu com os seus erros.
e nem ouviu os seus pais. Certa vez, Sansão era um homem que gostava de andar, ele vivia ali no campo do inimigo. Certa vez o pai dele falou assim: Sansão, não casa com essa mulher. E ele diz assim: mas somente essa me agrada. Um homem que vivia tentando agradar a si mesmo. Cuidado, queridos. Um homem que buscava apenas os seus prazeres. Sansão é um homem que brincou de arriscar. Cuidado. Quando você tenta fazer as suas próprias vontades e os seus próprios desejos do coração. O pai dele olhou para ele e falou: Sansão, não casa com essa filisteia. E ele diz assim: somente essa me agrada. Cuidado com os seus desejos, cuidado com o seu coração. A Bíblia diz que tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Um homem que brincou com os seus desejos, brincou no lugar do inimigo, e a Bíblia diz assim: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Depois que Sansão errou uma, errou duas, errou 3 vezes, no mesmo lugar. Agora vem falando de uma mulher chamada Dalila. Queridos, cuidado com as Dalilas da vida. Certa vez uma prostituta, ele se aproxima dela, ela pediu para ele descobrir o coração e diz assim, e ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda, esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que ainda que já o Senhor já tinha retirado dele. O Senhor já tinha se afastado dele. Queridos, um homem e uma mulher sem a presença de Deus se torna uma presa fácil. Aqui, queridos, Sansão, aqui fala que o Espírito Santo se afastou dele. Ele brincou tanto com o pecado que ele passou a ser o brinquedo. Quando nós brincamos de arriscar, nós passamos a ser o brinquedo. E aqui, queridos, eu quero falar algumas coisas para nós meditarmos, né? Que havia, né, um homem sem a presença de Deus é um homem fraco. E aqui, outra coisa que eu coloquei para nós meditarmos, coloca o próximo slide para nós. O corte de cabelo de Sansão. Algumas pessoas acham que quando o cabelo dele foi cortado, foi onde que ele perdeu a força. Não foi, queridos. O corte de cabelo foi a gota d'água. Eu coloquei aqui, ó. O corte, né, foi a gota d'água que faltava no seu processo de afastamento. Sansão brincou tanto com Deus, queridos, mas brincou tanto com o pecado, que foi a gota d'água. E eu coloquei uma coisa aqui para a gente meditar hoje. Você que tem casa, para mim meditar. Deus não corrige réu primário. Às vezes a pessoa fala assim: não, eu errei, Deus vai tratar comigo. Deus é um Deus misericordioso, queridos. Sabe onde foi o erro de Sansão? Quando ele foi lá e encostou num cadáver, num leão que estava morto. Ele estava passando no caminho, a Bíblia fala que ele foi lá e pegou o mel. Ele não podia chegar perto de um cadáver. Ele vivia ali na seara dos filisteus. Então cortar o cabelo foi apenas a gota d'água. O que tem sido a gota d'água comigo e com você? Às vezes as coisas que nós temos vivido, Deus, Ele não vai corrigir um réu primário, porque Deus é Deus misericordioso. Deus, Ele sempre vai trabalhar comigo, Deus sempre vai trabalhar com você. Deus, Ele sempre quer a restauração do homem. Outra coisa que eu coloquei, coloca para mim, fazendo um favor. Terceiro, antes de perder a sua força, a sua super força, né, Giovana? A Giovana falou para mim: Eltinho, é força ou super força? Vocês acham que Sansão tinha o quê, queridos? Super força. Antes de Sansão perder, ele perdeu o quê? O seu coração.
Dalila chega para ele e fala assim: Sansão, mas de onde consiste a sua força? Coloca para mim Juízes 16, 15 a 17, fazendo um favor, Luiz. Então ela disse: como dizes que me ama, se não está comigo o teu coração? Olha só, queridos, ela fala assim para ele: aonde está o seu coração, Sansão? Já viu aqueles adolescentes que falam assim: eu quero uma prova de amor? Queridos, cai nisso não, menina, cai nisso não. Você já viu assim: eu quero uma prova de amor? Fala assim: vai lá e fala com meu pai vai te dar essa prova de amor para você aprender. Já 3 vezes zombastes de mim e ainda não declaraste em que consiste. Consiste o que, gente? A sua grande força, Sansão. Verso 16: importunando ela todos os dias, querido, todos os dias. Já viu a goteira? Tipo assim, ó. Todo dia ela ficava assim: Sansão, de onde vem a sua força, Sansão? Eu te amo. Olha lá, apoderou-se da alma dele. Olha só, apoderou-se da alma. Tudo que se deve guardar, guarda o que, gente? Guarda o seu coração, porque do seu coração procede a fonte da vida. E uma impaciência de matar, verso 17, descobriu o coração e disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier ser raspado, se-lhe-á minha força, e enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Porque um nazireu, querido, não podia passar navalha, não podia chegar perto de um cadáver, e esse homem não podia o quê? Beber nada que tinha álcool, porque ele era separado de Deus. Então agora ele conta os seus segredos. Cuidado, queridos, tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Segredos com Deus. Aprenda a guardar o seu coração. Tem coisas que é só você e Deus, Deus e você. Mas Sansão resolveu contar os seus segredos, queridos. E quando ele contou os seus segredos, coloca para mim o próximo slide, fazendo um favor. Quem perde a força, perde a visão. Uma pessoa fraca, uma pessoa sem força, querido, com o coração descoberto, perde a visão. Vamos ver o que aconteceu com Sansão? Coloca o verso 20, fazendo favor. E disse os filisteus: vem sobre ti, Sansão. E tendo ele despertado do seu sono, diz consigo mesmo: sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha retirado dele. Verso 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Uma pessoa que perde a força é uma pessoa sem visão. Ele perdeu os seus olhos. Deixa eu falar algo para vocês. Uma pessoa sem visão é uma pessoa sem direção. É uma pessoa que não sabe aonde quer chegar. Você olha uma pessoa indecisa. Eu coloquei aqui para nós meditarmos, né? Quem são as pessoas sem direção? É uma pessoa que não vê solução. É uma pessoa que anda na escuridão. É uma pessoa sem direção. É uma pessoa sem propósito. O que é propósito na sua vida? Aonde você quer chegar? Se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, se Sansão perdeu a visão, mas por que Sansão perdeu a visão? Porque Sansão ficou fraco. Você já descobriu a sua força? De onde vem a sua força? A sua força tem que vir de um sonho. Onde vem a sua motivação? Por que você levanta e vai fazer um cursinho pela manhã para fazer um vestibular? Você tem a visão aonde você quer chegar?
Você sabe aonde você quer chegar, queridos? Você sabe o propósito da sua vida? Para que Deus te chamou? Todo homem e mulher de Deus precisa descobrir o propósito. Quando Deus fala, eu é que sei os pensamentos a seu respeito, isso é um propósito, para vos dar o fim. Isso fala de um destino, propósito e destino. Você precisa descobrir o propósito da sua vida e o destino. Foi para isso que Deus me chamou. E aonde que eu quero chegar? Aqui Sansão, ele perdeu a visão. Uma pessoa sem visão, querido, fica sem destino. Para onde que eu vou? O que Deus quer de mim? Aonde eu vou chegar? Aonde que eu estou? Aqui na minha família. O que eu quero para os meus filhos? Você jovem, você precisa descobrir o propósito de Deus. Então aqui, queridos, uma vida sem direção, sem propósito. Outra coisa que eu coloquei, coloca aí o próximo slide. A casa do fraco é o cárcere. Por quê? Sansão perdeu a força. Ele foi morar onde? Coloca o versículo 21 para mim. Aonde é que Sansão foi morar? Quando você olha, porque ele perdeu a visão. Onde que ele foi morar? Olha só. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza. Amarraram com 2 cadeias. Guarda essa palavra. 2 cadeias. Por que a Bíblia diz 2 cadeias? Lá vem o rema de Deus. E viram um moinho, e ele foi morar onde? No cárcere. Uma pessoa, queridos, uma pessoa que perdeu a visão, é uma pessoa que vai morar no cárcere. O que é o cárcere? O cárcere das emoções, o cárcere da dúvida, uma pessoa que vive angustiada. Sabe, queridos, talvez não é um cárcere natural, mas é um cárcere espiritual. É uma pessoa que está sempre nas incertezas, é uma pessoa que está encarcerada na dúvida. E a pior prisão que eu conheço é a prisão daquela pessoa que está aprisionada dentro dela. É a prisão sem muro. Tem muitas pessoas, queridos, que no meio da pandemia foram encarceradas dentro delas. Pessoas que estão com medo. Pessoas que estão com medo, estão angustiadas, estão refém dentro delas. Ah, pastor, o que é uma prisão sem muro? Depressão, angústia, síndrome do pânico, transtorno suicida, e aí vai embora, queridos. Eu falo que isso é uma prisão sem muro. São pessoas que são aprisionadas dentro delas mesmo. E hoje, mais do que nunca, queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas estão vivendo dentro do cárcere. O cárcere, você fala, que cárcere, pastor? Dentro delas. As incertezas, os medos, as angústias, os traumas. Você olha, queridos, talvez você não sabe, mas quando você chega ali, queridos, aqui no pronto atendimento aqui de Araguari, eu já tive várias vezes. Às vezes você olha pela janela ou longe na porta, pessoas que estão ali passando por atendimentos que vocês sabem, não vou ficar citando, as pessoas de máscara ali com um respirador, elas te olham e os olhos delas estão gritando e falando assim: faz alguma coisa por mim. Quantas pessoas, queridos, nós como igreja vamos levar alimento, levar ajuda para as pessoas que estavam em casa isolada, e você conversando com elas de longe, elas de máscara, e pelos olhos, os olhos delas diziam assim: pastor, socorro, faz alguma coisa por mim. Talvez você que está aqui no salão, talvez você não entenda isso. Você vê uma pessoa que você ama, e você olhar de longe, você não poder estender a mão, não poder dar um abraço. Talvez você não poder chegar perto e a pessoa falar assim: faz alguma coisa por mim. Queridos, não tem nada melhor. Hoje uma pessoa fez uma chamada de vídeo,
uma pessoa que nós estávamos orando aqui no culto por ela. Ela foi entubada, ela passou no vale da sombra da morte, ficou, eu não sei falar o tempo certo, mas eu creio que foi mais de 2 meses entubada. E hoje ela fez uma videochamada me mandando. Queridos, não tem coisa melhor, vocês não têm ideia. Alegria no coração. Mas deixa eu te falar, nós perdemos, né? Uma pessoa falou para mim, pastor, vocês perderam muitas pessoas? Eu falei, não, nós não perdemos. Nós não perdemos porque a pessoa não pertence a essa terra, ela pertence aos céus. Por isso nós não perdemos. Ela simplesmente voltou para o lugar de onde ela sempre foi. Porque nós estamos apenas de passagem aqui nessa terra, queridos. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, vocês perderam a irmã fulana. Eu falei, nós não perdemos. Ela simplesmente voltou do lugar de onde ela sempre deveria estar, na casa do Pai. Sabe por quê, queridos? Um dia eu vou ter que ir para lá também. Você vai ter que ir para lá também. Talvez se a pessoa não viu a glória de Deus aqui na terra, ela vai encontrar com a glória lá no céu. Então, queridos, aqui, a casa do fraco é a casa do cárcere. E o cárcere tem 2 prisões. Coloca para mim o verso 21. Coloca o verso 21, fazendo favor, Luiz. O verso 21. Eu quero falar, olha só. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias. Quais são as 2 cadeias do fraco? Vamos descobrir quais são as 2 cadeias do fraco? Quais são as 2 cadeias do fraco? A primeira cadeia do fraco, estou cansado. Já viu aquela pessoa que fala assim, estou cansado? Estou cansado. O fraco vai sempre dizer, estou cansado, estou cansado. Segunda coisa, né, que eu coloquei, segunda cadeia, não dá. Estou cansado, não dá. Estou cansado, não dá. Estou cansado, não dá. As cadeias do fraco é, estou cansado. Vamos pegar essa fileira aqui. A hora que eu falar já, vocês vai falar, estou cansado, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3. Aqui, ó, da Giovana para cá. 1, 2, 3 e... Vocês. Não, mas tá ruim, gente. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Essas são as 2 cadeias do fraco. Estou cansado, não dá. Estou tão cansado. Tem gente que eu conheço, gente, que está cansada já tem 25 anos. Queridos, ela não está cansada, ela tem preguiça, é diferente. Estou tão cansada. Ela não é cansada, ela é preguiçosa, é diferente. Ela tem a síndrome da preguiça. Se você colocar 2 tartarugas para ela cuidar, uma foge, a outra escapole. Você olha para ela e fala, estou tão cansada. Faz isso, não dá. Deixa eu perguntar. Olha, se eu não me engano, queridos, desde quando começou a pandemia, eu acho que eu não fiz somente um dia que eu não fiz célula. Sabe por que eu não fiz? Porque acabou a energia. A energia acabou da rua. Então não teve como. Mas teve dia, queridos, que eu tive que fazer célula, porque teve algumas células que não podia fazer, porque alguns irmãos estavam enfrentando luta, tiveram que enfrentar problema com a pandemia, ficaram enfermos e tal. Tinha dia que eu tinha que fazer célula na quinta, na terça, na quinta, na sexta, vinha no sábado e pregava no domingo. Eu nunca falei, estou cansado, não dá, estou cansado, não dá. Porque essa é a síndrome do fraco. Mas quando nós somos o quê? Forte em Deus. Os que esperam no Senhor, renovam o quê? Subirão como? Águias.
Como que a águia voa? Vamos lá, faz aí para mim, você que tem cara, como que a águia voa? Então parece que eu ouvi um negócio. Vocês ouviram ou não? Lá no fundo, alguém fez lá de fora. Como que a águia voa, queridos? Como que a águia voa, gente? Faz para mim aí. Subirão como asas, como? Alguém aqui faz academia? A Bia eu sei que faz. Alguém faz academia aí ou não? Faz ou não? Tem exercício pior, queridos? Não parece, mas eu faço, tá? Eu tô de preto, porque diz que preto emagrece, mas não está dando muito certo não. Mas vamos lá, querido. Deixa eu falar algo aqui para vocês, querido. O Catupirita está vazando aqui. Mas deixa eu só falar algo aqui para vocês, querido. Tem exercício pior do que fazer isso aqui, ó. Você pegar dois... Tem, Bia? Imagina a águia voar dessa forma aqui, ó. Dói ou não dói? Dói, queridos. Subirão como asas, como de águia. Vamos lá, vamos andar mais rápido aqui para terminar. Já estamos terminando. Lu, me ajuda aqui, fazendo um favor. Próximo slide. A casa do cárcere, né? Do fraco é o cárcere, e a próxima. O trabalho dos fracos é o quê? Remoer. Remoer o quê? A comida do inimigo. Coloca o versículo 21. O trabalho dos fracos é remoer. Então os filisteus pegaram ele, a Gaza, amarraram com 2 cadeias, e ele remoía o moinho. O que é remoer? Já viu aquela pessoa que fica remoendo fracassos do passado? Ah, não vou dar conta, eu não dou conta. Ficar remoendo as coisas do passado, querido. Pessoas que ficam remoendo. Mas quando eu tinha 18 anos, aconteceu isso. Já viu pessoas que ficam remoendo coisas do passado? O que é remoer? Aqui ele estava remoendo a comida do inimigo. Você está remoendo as coisas? Mas aquela vez, a pessoa passou por mim e nem me cumprimentou. Já viu pessoas que ficam remoendo essas coisas? Mas aquele dia o meu líder não me ligou. Tem gente que acha que a gente tem olho de tandera, gente. A pessoa vai para o hospital e fala assim: você nem me visitou, eu nem sabia que você estava no hospital. Tem gente que o pastor, líder, tem olho de tandera. Já viu olho de tandera? Já viu olho de tandera? Alguém já assistiu Thundercats aqui? Né? Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Mas tem gente que tem olho de tandera. Já viu olho de tandera? Tem gente que fica 24 horas na internet vasculhando os status das pessoas, vasculhando o Instagram. Eu acho que eu dou muito canseira para os outros, porque eu acho que eles ficam o dia inteiro olhando a minha vida. Sabe o que eles encontram? Só palavra de célula. Um dia uma pessoa falou assim: eu nunca te vi com a fulana. Eu falei assim: o que não está à venda não vai para a vitrine. Quem põe é problema deles, eu não tenho nada a ver, mas a minha vida, os meus segredos é comigo e com Deus. A minha vida particular diz respeito a mim, e a mim, e a mim. Tem gente que não dá conta nem da vida deles e quer fazer hora extra com a vida dos outros. Quer cuidar da vida de alguém? Compra um gatinho que tem 7 vidas e vai cuidar dele. Deus deu 24 horas para você cuidar da sua vida. Tem gente que não dá conta nem da família deles, nem dos filhos dele, quer cuidar da vida dos outros. Quer fazer hora extra. Mas eu acho, eu falo assim, deixa eu te falar, Deus não te chamou para você achar nada. Vai viver a palavra de Deus. Sabe, queridos, às vezes a gente precisa aprender algumas coisas. Aqui, ó, fala que estava remoendo coisas. Às vezes a gente precisa olhar, sabe o que? Para nós. Como está a minha casa? Como está a minha família? Como está a minha vida? Como está a minha casa? Então tem coisas que nós temos que começar a perguntar para Deus.
Outra coisa para nós terminarmos, coloca o próximo, fazendo um favor. O Deus forte não se cansa de restaurar. Versículo 22, presta atenção nisso, isso que eu achei tremendo. Isso que eu achei demais, querido. E o cabelo da sua cabeça, presta atenção nessa palavra, logo, guarda essa palavra. Quando a cabeça dele foi raspada, que hora que começou a crescer o cabelo dele? Logo. Quer dizer que quando ele perdeu a força, que hora que Deus começou a restaurar ele? A cabeça dele foi raspada. Lígia, quantos minutos depois? 2 segundos, Deus começou a restaurar. Foi quando Sansão orou? Não foi. Deus, Ele sempre trabalha na nossa restauração. Aqui não foi quando Sansão orou que o cabelo dele começou a crescer. Logo que a cabeça dele foi raspada, Deus já começou a trabalhar na vida dele. Sabe, Deus sempre trabalha na nossa restauração. Deus sempre trabalha na sua restauração. Não importa o erro que nós cometemos, logo em seguida, Deus acredita em mim, Deus acredita em você. Aqui diz que logo, 2 minutos depois, uau! Talvez você fale assim, não, o cabelo dele cresceu, foi logo depois que a força dele voltou. Não foi. Ele errou, logo em seguida Deus começou a trabalhar na restauração dele. Deus é um Deus que restaura. Coloca o próximo para mim, fazendo favor. O que devemos fazer? Eu quero te dar alguns conselhos em Deus, para que a nossa força volte. Coloca para mim, fazendo um favor. Reconheça que Deus é o segredo da sua força, amém? Não é na força do seu braço, não é porque você é bom, é porque Deus é forte. Os olhos do Senhor estão em todo lugar para se mostrar forte. Próximo conselho. Toda vez que você diz não para si, você fica mais forte. Se Sansão tivesse dito não para Dalila, não para Filisteia, Sansão tinha ficado mais forte. Toda vez que você diz não para a sua carne, você fica mais forte, querido. Toda vez que aquelas pessoas que são manipuladoras, ela disser não, não vou fazer isso, ela vai se tornar mais forte em Deus. Outra coisa que eu coloquei: entregue o seu coração todos os dias. Sabe aonde que Satanás não vai roubar seu coração? Quando seu coração estiver nas mãos de Deus. Guarde o seu coração. Que hora que eu tenho que entregar? Acorde de manhã e fala: Deus, eu entrego meu coração a Ti. Aprenda a entregar seu coração todos os dias para Deus. Deus, aqui está meu coração. Outra coisa: abra os olhos e enxergue o propósito para a sua força. Qual que é o propósito de Deus na sua vida? Próximo. Não permita que nenhum inimigo limite a sua força. Não se submeta à chantagem. Não se submeta a abusos emocionais. Queridos, abuso é tudo aquilo que passa do limite. Seja livre, aprenda a falar não. Por que você não quer? Porque eu não quero, eu não estou com vontade. Aprenda a falar não pelos abusos que são frequentes na nossa vida. Aprenda a falar não. Eu não vou porque eu não quero, eu não estou com vontade. Abuso é tudo aquilo que passa do limite. Quando a gente fala de abuso, a gente acha que é simplesmente abuso sexual. Mas abuso é tudo aquilo que falta com respeito com a sua vida e com a minha vida. Aprenda a dizer não. É porque eu não quero, eu não estou com vontade, eu não quero fazer. Sabe que tem muitas pessoas que foram abusadas durante anos. Abusadas, queridos, pelo marido, abusada pelos pais, abusado por liderança. Aprenda a dizer não, é porque eu não quero.
Não estou com vontade. Outra coisa que eu coloquei: seja livre. Eu vou contar uma história aqui para ser livre. Eu lembrei agora. Eu lembro que lá na casa da minha irmã tinha uma gaiola e tinha umas calopsitas. E aí um dia a Alice, olha lá, já diminuiu da cadeira lá, tadinha. Ela foi lá, queridos, abriu a porta da gaiola e soltou as calopsitas. Foi ou não foi, Alice? E aí, bom, né, a mãe dela chegou lá: cadê as calopsitas, queridos? Na gaiola. O Tomás chegou e falou: mamãe, foi a Alice. Aí chegou e falou: Alice, você soltou as calopsitas? Falou: mamãe, a senhora queria ficar presa, mamãe? Foi ou não foi, Alice? Foi. Aí, bom, ela soltou as calopsitas, voou. Aí eu cheguei lá, a minha irmã falou assim: pergunta para a Alice, cadê as calopsitas? Falei: Alice, você soltou as calopsitas? Ela falou: titi, soltei. Você queria ficar preso, titi? Falei: não, Alice, eu abri a portinha lá, soltei elas. Sabe o que ela falou para mim, titi? Falei: não. Falou assim, eu abri a porta e falei assim: ser livre, passarinho, ser livre. Aí sabe o que ela falou para mim, titi? Falei: não, Alice. Obrigada, Alice, obrigado. Foi ou não foi, Alice? Obrigada, Alice, obrigado. Ser livre. Sabe o que eu falei para ela? Alice, eu acredito que ela falou com você. Tinha quantos anos, Alice? 2 aninhos, querido. Ela falou: titi, ela falou assim para mim assim: Alice, obrigada, Alice. Então, queridos, ouça: ser livre, passarinho, ser livre. Ser livre, queridos. Ser livre. Ser livre. Foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Se Jesus nos dá o livre-arbítrio, ser livre, você tem o direito de escolher. Próximo. Nunca mais remoa alimentos para o inimigo. Destrua o moinho. Destrua a amargura. Destrua seus argumentos. Destrua dentro do seu coração tudo aquilo que traz ressentimento dentro de você. Eu acho que é o último. E o próximo? É o último? Receba a renovação diária. Feche seus olhos agora. O Senhor quer renovar a sua força. Ser livre. Ser livre nessa noite. Ser livre. O Espírito Santo quer renovar as suas forças. O Senhor quer renovar as suas forças. Ser livre, queridos, em Deus. Ser livres no Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos orar nessa hora. Você pode se colocar sobre os seus pés, querido. Senhor, nós queremos te pedir que em nome de Jesus, o Senhor traga um renovo sobre o nosso coração. O Senhor traga um renovo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Que o Senhor traga um renovo sobre a nossa família. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Você pode dizer isso para Ele, queridos? Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Queremos ser livres, Senhor. O Senhor nos dá a liberdade de escolha. Senhor, queremos ser livres de toda religiosidade. Queremos ser livres de todo peso, de toda angústia. Porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou nessa noite. Queremos ser renovados pelo Senhor. Queremos ser renovados pela Tua palavra. Senhor, que essa noite o Senhor traga um renovo sobre o nosso coração. Porque nós sabemos que a nossa força está em Ti. Que a nossa força está na Tua palavra. Que a nossa força está diante do Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, por mais essa noite. E sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos. Segredos com o Senhor. Queridos, eu quero te dar um minuto. Quais são os seus segredos com o Senhor? Coloca a tua mão no seu coração e fala: Deus, eu tenho passado por isso.
eu tenho vivido angustiado, eu tenho passado por tristezas, depressões. Deus, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Quais são os seus segredos com o Senhor, queridos? Diga para Ele nessa noite. Aleluia, aleluia. Você pode dizer assim a Ele nessa noite? Quais são os seus segredos com o Senhor? Liberta-me, 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 liberta-me dos seus medos, das suas angústias. Diga a Ele, queridos, diga a Ele. Liberta-me. Mais forte. Vem sobre mim. Aleluia. Sempre Tão manso. Vem soprar e reviver os ossos secos, os ossos secos. Você pode pôr a sua mão sobre o seu coração. Sobre mim. Peça para Ele, Peça. fala sempre tão manso. Sempre tão manso. Vem soprar. Vem soprar, reviver, reviver os ossos secos, os ossos secos. Diga para eu livre ser, para eu livre ser, e assim viver. E assim viver. Mais uma vez. Para eu livre ser. E assim viver. Liberta-me. Liberta-me, 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 liberta-me. Coloca a tua mão sobre o seu coração. Verdadeiramente, você é livre. Senhor, liberta-nos Se o Filho de todo te cárcere, libertar, verdadeiramente você é de livre. todo cárcere, Senhor. Liberta-me, O cárcere do medo, da angústia, da depressão, o cárcere da ansiedade. Você pode dizer, Senhor, liberta-me de todo cárcere, liberta-me, do cansaço. liberta-me, 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 liberta-me. Obrigado, Senhor, por essa noite. Que o Espírito Santo te fortaleça. Que o Senhor arrebente todo o cárcere do cansaço, daquela palavra quando a gente diz não dá, mas que a força do Senhor esteja sobre ti, em nome de Jesus.
Que o Espírito Santo te guarde, te renove, em nome de Jesus. Te espero amanhã. Que o Senhor te fortaleça, em nome de Jesus. Em mim. Sempre tão manso.